O jogador do Bragantino recebe alta hospitalar depois de 96 dias internado em razão de um acidente de carro. Pedro Severino, de 19 anos, chegou a ter processo de morte cerebral iniciado. Repórter Matheus Dias, de volta mais uma vez aqui com a gente, trazendo as informações. Felizmente ele se recuperou. Quais são os destaques? Matheus. Pois é, Thiago, felizmente é quase como um milagre essa notícia para quem acompanhou de perto a história desse atleta de 19 anos, o Pedro Severino. Ele que sofreu um acidente em março, ele era atleta recente, contratado do Red Bull Bragantino, ele vinha do Botafogo de Ribeirão Preto, estava emprestado, faria o seu primeiro treino no Red Bull Bragantino. Então ele fez uma viagem de Ribeirão Preto até Bragança Paulista. Essa viagem foi realizada junto com outro atleta, Pedro Castro, que estava no banco de trás, Pedro Severino no banco da frente. Ambos os atletas dormiam na viagem, isso porque era uma viagem muito cedo pela manhã, e o motorista era amigo da família. Pela altura de Americana, o motorista acabou também cochilando ao volante e causou um acidente que bateu o veículo na traseira de um caminhão. O carro ficou completamente destruído. Pedro Severino ficou com um quadro considerado gravíssimo na época. Pedro Castro, que estava no banco de trás, um quadro um pouco mais leve. Eu estava na época, inclusive, Thiago, em Americana, eu acompanhei esse caso de perto na época. Em questão, a gente conversou com o médico que atendeu o Pedro Severino de primeira. Ele disse que o caso era gravíssimo, inclusive um quadro de morte cerebral foi iniciado naquele momento. A família recebeu todos os indícios ali, recebeu as informações, mas demorou a aceitar esse quadro e, por sorte, a família insistiu pela vida do garoto de 19 anos. Eles primeiro tentavam fazer uma transferência a outro hospital, até que essa transferência foi realizada ao Hospital de Ribeirão Preto, onde ele ficou internado por cerca de 3 meses, 96 dias ao todo. Ele internado num quadro grave. O processo foi interrompido depois que um médico especialista foi o avaliar e ele tossiu. Ele reagiu ali aos exames clínicos e conseguiu demonstrar ainda um certo trabalho cerebral ali. A partir dali ele foi melhorando, sendo que em maio deste ano ele deu a primeira aparição na janela do hospital. Ele acenou para familiares que estavam passando pela rua. Isso gerou grande comoção, grande torcida. E hoje pela manhã, esse atleta de 19 anos, que teve um protocolo de morte cerebral iniciado em março, agora teve alta. Essa notícia é muito boa, essa notícia é muito feliz para esse atleta que passou por tantos momentos difíceis nesses 3 meses, agora está em alta. Ele que também é filho de um ex-atleta do Bragantino, atleta esse que teve até passagens pela seleção brasileira, Lucas Severino. Agora o Pedro está com a família e o Hospital de Ribeirão Preto fará ainda essa semana um pronunciamento oficial contando todos os detalhes dessa alta médica, viu, Thiago? É isso, Matheus. Bom, a notícia excelente que ele se recupere ainda mais, volte a jogar futebol e tenha uma grande projeção na carreira que ele escolheu. Matheus, bom trabalho para você, a gente volta a se falar. Agora um destaque da